Eu quero te contar uma história para ver se você concorda comigo com uma coisa que eu penso. Ontem à noite, a convite de 2 inscritos do meu canal, 2 amigos, eu fui até uma live de oração. Compartilhei essa live lá na minha comunidade, se você quiser conhecer. E chegando lá, fiz aquilo que eu sempre fiz. Cumprimentei a dona da live, cumprimentei os moderadores, cumprimentei os participantes. E aí fui cumprimentando os participantes um a um. E a live estava muito bacana. E uma das participantes era essa personagem super famosa, que está na boca de todo mundo aí, tal e coisa. E ao cumprimentá-la, as pessoas não recebiam resposta. Essa pessoa interagia exclusivamente com a dona da live. Não vou mentir, achei bem esquisito aquilo. Mas a situação é bem pontual. Ela interagia com a dona da live e ela não respondia aos cumprimentos e aos comentários de nenhum outro participante. Cliquei sobre o perfil, foi até o canal oficial, tudo bem. Veja, essa personagem tão famosa simplesmente não respondia aos comentários dos demais participantes. Não respondia à interação, aos cumprimentos dos demais participantes. Simples assim. Nem mais, nem menos. Nada além. E ao perceber isso, esses amigos que estavam comigo na live começaram a me enviar algumas mensagens. Eu até pedi autorização a eles para falar sobre isso hoje. Puxa, Daniel, o que será que está acontecendo? Puxa, Daniel, será arrogância? Será que ela está com um problema em casa? Nossa, o que será que ela veio fazer nesse canal? Por que ela está aqui? Será que ela está pedindo oração? Será que aconteceu alguma coisa? E as pessoas começaram eu não gosto dessa palavra, né? Mas não me vem nenhuma outra melhor. Começaram a especular. Começaram a inferir coisas das suas cabeças sem o menor sentido. Eu não sei por qual razão ela estava naquela live. Pode ser que ela seja amiga da dona do canal. Simples assim. Pode ser que ela não interagisse com as pessoas porque não desejasse interagir de fato, ou porque estivesse envolvida em alguma atividade doméstica, familiar ou qualquer outra, e estivesse simplesmente ouvindo a live, né? Isso acontece muito, principalmente comigo, né? Às vezes você está na live de alguém e você só interage em alguns momentos porque você está cozinhando, você está limpando, você está fazendo alguma outra coisa qualquer que te impeça. Mas parece que a nossa sede criativa, a nossa sede por novidade, a nossa sede por informação, a nossa sede por querer saber mais e saber um pouquinho além, povoa a nossa cabeça, né? Faz germinar na nossa cabeça um monte de coisas. Veja como é simples. Ela simplesmente não interagiu com os participantes. E repentinamente as pessoas começaram a imaginar 1000 coisas. E, inclusive, esses 2 inscritos, esses 2 amigos que lá estavam comigo, ficaram até um pouco chateados. E eu insisti com eles, falei, olha, pense nisso. Às vezes a pessoa está fazendo janta, às vezes a pessoa está lavando louça, às vezes a pessoa está cuidando de algum outro afazer e só está ali curtindo a live e eventualmente posta alguma coisa dirigida ao dono da live. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por uma preocupação que eu tenho, né? A nossa vida enquanto brasileiro e a nossa vida enquanto cidadão comum, às vezes é tão empobrecida de coisas boas, é tão empobrecida de eventos que a gente possa esperar, uma promoção, um salário melhor,
a compra de alguma coisa que a gente sonhou, né? A nossa vida é tão limitada nessas surpresas, nessas coisas legais que deveriam ser comuns na vida de todas as pessoas, que a gente começa a se envolver com essas histórias aí, né? Vamos pensar nessa, entre aspas, saga que a galera tá falando e que tem feito muita gente se envolver em histórias absolutamente estrambólicas. Parece que a falta de uma felicidade pessoal, a falta de uma expectativa na sua própria vida de que coisas boas possam acontecer, faz com que a gente se agarre. Antigamente nós nos agarrávamos à novela. Todo mundo falava a respeito das novelas, todo mundo contava a respeito das novelas, porque as personagens da novela viviam aqueles sonhos, aqueles projetos, andavam nos carros que a gente queria andar, participavam das festas que a gente gostaria de participar, viviam a vida que a gente gostaria de viver. Passada a onda das novelas, que ainda continua, vem os reality shows. Aí a galera começa a fazer de tudo, né? E o próprio YouTube acaba se tornando um pouquinho esse reality show da vida real aí. E a gente, nessa expectativa de ver coisas novas acontecendo, a gente começa a pôr pilha, a gente começa a pôr pilha, né? Nesses canais malucos que vão criando essas histórias. Posso falar uma coisa para vocês, pessoal? Bem verdade mesmo, né? Acho que a gente precisa pensar na nossa participação nisso tudo. Por que eu estou participando? O que eu quero ver? O que eu quero saber? E mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja só na moitinha ali. Porque se você pega alguém um pouco menos equilibrado, um pouco mais despirocado, vamos dizer assim, o que essa pessoa será capaz de criar e de fazer? Me vem muito a ideia do tal do stalker, né? Por mais que o stalker esteja presente na vida real do sujeito, de alguns sujeitos, esse stalker de internet, assim, fico pensando, poxa, o que é possível para criar uma notícia boa nessa saga? Primeiro que o fulano sabe, aspectos da religião, vamos confrontar, trazer uma bomba, pá, mulher é macumbeira. Segundo, não sei quem, tá grávida do marido de não sei quem, pá. Terceiro, agora a pessoa tá grávida. Terceiro, fulano é homossexual. Quarto, tal coisa. Quinto, e assim vão se criar. O problema dessa ordem existe na vida de todo mundo. Isso pode acontecer na casa de qualquer um. Não é exclusividade de alguém que enriqueceu da noite para o dia. Não é exclusividade. Mas o que eu fico pensando é até onde essas coisas podem caminhar. E se pega um sujeito mais complicado da cabeça, fico pensando até que riscos de vida para se criar uma notícia, para se criar uma informação relacionada à criminalidade, relacionada à vida, relacionada à morte, relacionada a tudo aquilo que tem de mal, para se gerar uma notícia, para se gerar uma notícia que possa ser consumida. Eu não sei, eu acho isso muito esquisito. Tanto que eu tenho feito um propósito assim de tentar fugir um pouquinho, né? Tentar fugir um pouquinho de tudo isso. A gente não pode se calar, a gente não pode se calar no sentido de não denunciar, né? E não é denunciar o canal X ou o canal Y, é denunciar essas manadas que começam a seguir um pessoal meio reacionário aí, que traz risco para cada um de nós, traz risco para as nossas famílias, traz risco para a relação das pessoas que a gente gosta com o mundo, traz risco a minha maneira de olhar as pessoas, a minha maneira de olhar para a mulher, a minha maneira de olhar para o negro, a minha maneira de olhar para as coisas que acontecem à minha volta. Veja, se uma pessoa simplesmente não te cumprimentou, ela simplesmente não te cumprimentou. A gente não precisa criar uma história atrás disso. A gente não precisa inventar uma história
para sustentar essa ideia, para justificar, para explicar. Vamos tentar trabalhar um pouquinho mais com fatos e menos com invenções. E isso tudo na vida real também, né? Tem uma história muito antiga, eu sei que já passou de 10 minutos meu vídeo, mas eu não vou deixar de falar. A história de um filho, eu vou contar rapidinho. Um filho sonhava muito com uma bateria, tá? E ele sempre chegava pertinho do pai, né? Quando o pai estava assistindo ao jornal durante a noite, olhando para a televisão, chegava pertinho do pai e falava: pai, você me dá uma bateria? Bateria aquela para tocar. E o pai não respondia absolutamente nada, porque o pai nem via, não olhava para o sujeito, só estava assistindo a televisão. E aquele menino ficou muito chateado, muito magoado, porque o pai nunca o presenteou e nem sequer respondia aos seus apelos ali. Depois de muitos anos, já magoado, frustrado, infeliz, acreditando que o pai não gostava dele ou não dava atenção aos seus pedidos, ele descobriu que o pai era surdo. E lembrou de cada vez que ele pedia ao pai a tal da bateria. Ele se sentava atrás do pai, numa mesinha de estudos, enquanto o pai na sua frente assistia a televisão. Ou seja, fora até mesmo do campo visual desse pai. Às vezes uma maçã é só uma maçã. E se a gente der vez à imaginação, pode ser que as coisas saiam um pouquinho do controle. E no final da história a gente pensa, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um inscrito, eu sou só uma visualização. Não sei, pessoal. Acho que a gente tem responsabilidade por aquilo que faz, por aquilo que assiste, por onde entra e de onde sai também. Bom dia.